Olá, pessoal! Iniciando mais uma semana, nós vamos falar sobre os indicadores sociais. Os indicadores sociais, eles são meios utilizados para designar os países como sendo ricos, desenvolvidos, em desenvolvimento, economia emergente ou pobres, subdesenvolvidos. Com isso, organismos internacionais analisam os países. Então, eles utilizam diversos dados para se classificar um país de acordo com o seu desenvolvimento. Os principais indicadores para se classificar o nível de desenvolvimento de um país são expectativa de vida, média de anos de vida de uma pessoa em determinado país. Taxa de mortalidade corresponde ao número de pessoas que morreram durante o ano. Taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de crianças que morreram antes de completar um ano. Taxa de analfabetismo corresponde ao percentual de pessoas que não sabem ler e nem escrever. Renda nacional bruta per capita, que é assim, de acordo com o poder de compra dos habitantes. Saúde, refere-se à qualidade da saúde da população. Alimentação, refere-se à alimentação mínima que uma pessoa necessita, cerca de 2.500 calorias, e se essa alimentação é balanceada. Condições médico-sanitárias, acesso ao esgoto, água tratada, pavimentação. Qualidade de vida e acesso ao consumo corresponde ao número de carros, de computadores, televisores, celulares, acesso à internet, entre outros. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então vamos falar um pouquinho sobre o IDH. Ele foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, para tentar medir o grau econômico e principalmente como as pessoas estão vivendo nos países de todo o mundo. O IDH, ele avalia os países em uma escala de 0 a 1. O índice 1 não foi alcançado por nenhum país do mundo, pois tal índice iria significar que determinado país apresenta uma realidade quase que perfeita. Por exemplo, uma elevada renda per capita, expectativa de vida de 90 anos e assim por diante. Também é bom ressaltar que não existe nenhum país do mundo com índice 0, pois isso, se ocorresse, era o mesmo que apresentar, por exemplo, taxas de analfabetismo de 100% e todos os outros indicadores em níveis desastrosos. Que tipo de informação, por exemplo, os indicadores podem dar sobre o Brasil? A comparação entre as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste é muito importante para que tenhamos condições de conhecer melhor uma região ou país. Então, quando comparados os indicadores sociais do Nordeste com os do Sudeste, por exemplo, número de pessoas que têm em casa, esgoto ligado à rede geral, água tratada, fica evidente que no Nordeste as famílias vivem em piores condições de vida do que no Sudeste. Ao mesmo tempo, esses indicadores possibilitam que tenhamos condições de avaliar com mais cuidado as ações dos governos, no qual se refere à administração da vida das pessoas. Um governo conseguiu melhorar os índices de educação em várias regiões. O outro pode ter incentivado a criação de novas indústrias. Tudo depende dos dados daquela população. O que aquela população mais precisa? Aonde precisa ser investido? É para isso que servem essas informações. Então, assim, quem que é o responsável pela produção dessas informações aqui no Brasil? Aqui nós temos um órgão oficial que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é responsável pela produção das estatísticas que compõem o sistema de indicadores sociais. As principais fontes de dados são as pesquisas do próprio Instituto, como as pesquisas censitárias, censo demográfico e contagem populacional, e por amostragem de domicílios. Então, a cada 10 anos, pessoas se cadastram, e aí são responsáveis por um tempo para poder estar colhendo essas informações dentro do município, em todas as cidades brasileiras, em todas as casas, zona rural e zona urbana. Um responsável do IBGE, ele vai passar na sua residência e vai colher algumas informações. Por isso que é de muita importância que essas informações sejam reais e que sejam fornecidas para o censitário, porque é a partir desses dados, para saber quantas pessoas moram na sua casa,
quantas pessoas estudam, quantas trabalham, os tipos de eletrodomésticos que você tem em casa. Pode ser assim, até às vezes uma invasão de privacidade, né? Perguntas pessoais, mas é diante disso que o governo vai trabalhar para saber o que aquela região precisa. Esse ano de 2020, nós teríamos o censo, porém, por conta da pandemia, ele foi adiado para o ano que vem, né? Porque não tem condições de pessoas estarem, né, visitando para recolher essas informações em domicílio. E agora, como atividade, vocês vão pesquisar e vão citar aí qual é a importância dos indicadores socioeconômicos para um país.